Vamos dar início a mais um podcast das Conversas com Lucas, né? Estamos lendo, comentando o texto As Bases Ontológicas do Pensamento e da Atividade do Homem. Já estamos concluindo esse texto. É um texto muito precioso, cada parágrafo dá muitas discussões e vamos dar prosseguimento. Nós vamos ter pelo menos mais 2 encontros para fechar esse texto tão rico. Então, vamos lá, vou passar agora a palavra para o professor Mateus de Castro, da Unesp de Assis. Por favor, Mateus. Bom, vamos lá, Giovanni. Retomando aqui, né? Nós vamos começar o parágrafo aqui na penúltima página. Antes dele, nós estávamos falando sobre a questão de como se dá a questão do estranhamento em Lukács e a relação entre necessidade e liberdade no momento da ação, né? Para que a gente possa entender o problema do estranhamento no capitalismo no capitalismo tardio, né? Então, ele vinha falando sobre essas questões no parágrafo anterior, dizendo que, apesar de estarmos vinculados a essa questão material, do desenvolvimento material, né, a nossa atividade já contém em si, né, digamos assim, o germe dessa possibilidade da liberdade, falando da questão da teleologia, né, e da nossa possibilidade de escolher na hora das nossas respostas. E aí ele começa, então, o seu parágrafo dizendo assim: aqui, porém, há muito mais. Se tal momento não se manifestasse ininterruptamente no curso de toda a história humana, se não conversasse nela, se não conservasse nela uma perene continuidade, não poderia naturalmente desempenhar o papel de fator subjetivo, nem sequer durante a grande virada. Mas a contraditória desigualdade do desenvolvimento sempre provocou tais consequências. Já o caráter causal das consequências das posições teleológicas faz que todo progresso surja ao ser como unidade na contradição de progresso e regressão. Com as ideologias, tal fato não apenas é elevado à consciência, que frequentemente é uma falsa consciência, e tratado segundo os respectivos interesses sociais antagônicos, mas é igualmente referido às sociedades como totalidades vivas, aos homens com personalidades que buscam o seu próprio caminho verdadeiro. Por isso, em algumas importantes manifestações individuais, volta continuamente a se expressar a imagem, até agora sempre fragmentária, de um mundo de atividades humanas que é digno de ser assumido como finalidade autônoma. Aliás, é de maior importância constatar como, enquanto os novos ordenamentos práticos, que em seu tempo marcaram época, desaparecem a memória da maior parte da humanidade sem deixar traço essas atitudes. Na prática, necessariamente vãs, frequentemente condenadas a um fim trágico, conservam-se, ao contrário, como algo ineliminável e vivo na recordação da humanidade. É um parágrafo que não é fácil, né? Quer dizer, esse texto, quem se dispuser a ler, não encontra um texto fácil, porque Lukács ele condensa, ele elabora de forma sintética, né, a reflexão dele, e é a reflexão de um marxismo. O marxismo lukáciano, ele é um marxismo ortodoxo no método, mas ele é muito diferente daquilo que se ouve falar por aí do que é o marxismo, né? E eu queria, antes de comentar esse parágrafo, eu queria ouvir o professor Mateus aí, que leu,
Aí eu faço os necessários complementos aí. O que é que você conseguiu entender, Matheus, desse parágrafo aqui? Que aspecto você destacaria para a gente comentar? Ô, Giovanni, como ele está trazendo aqui a questão do estranhamento, né? Eu, ao ler o parágrafo, assim, fico com a questão que sempre volta quando a gente está pensando esse processo de desenvolvimento das forças positivas, desenvolvimento da personalidade humana, né? E de como esse processo, ao se dar dentro de uma realidade histórica como a nossa, dentro de uma particularidade histórica, acaba, de alguma forma, degradando as possibilidades de ascensão do indivíduo à sua particularidade histórica, né? Mantendo numa condição de homem inteiro, né? Impossibilitando a sua ascensão ao inteiramente humano, a canalização das suas forças, mantendo numa realidade cotidiana, né? Imediata, heterogênea, né? Onde as diversas contingências ali, as necessidades, né? Colocam essa pessoa numa condição de empenhar todas as suas forças na resolução de vários problemas comuns, práticos, cotidianos, né? Ah, e o quanto isso, né, agravado pelo estranhamento, pela alienação, pela questão do consumo, se a gente for pensar, né, a grande questão do consumismo, né, essa necessidade de captura do capital, até do nosso tempo livre, né, de transformá-lo num tempo também do processo produtivo de outra forma, através do consumo, né, mas alienando esse momento também da vida do trabalhador e colocando, explicitando essas contradições, né, de uma forma a dessubjetivação da classe, né, a uma fragmentação dessa personalidade, né? Então, trazendo ainda mais dificuldades no aspecto objetivo, cotidiano da vida desse trabalhador, a que ele consiga ascender uma condição de autonomia, né, de desenvolvimento da sua personalidade, lembrando que a personalidade é tomada aqui nessa intersecção entre a singularidade e a particularidade histórica. É a capacidade aos homens, né, dos homens, de articularem-se como seres individuais, mas também como parte da humanidade. Então, essa dificuldade, né, ela está colocada aqui, porque esse momento que ele fala, que é o momento da ação, o momento do trabalho, já está incutido nele, lá no parágrafo anterior, o momento da liberdade. Que tipo de atividade nós temos hoje? Se o trabalho, esse trabalho proposto pelo Lukács, que é a possibilidade de conhecer as determinações, obviamente não todas, né, como ele diz lá atrás, pensá-las, ter uma prévia ideação, reordenar essa realidade, essas determinações, dentro de um campo de possibilidades que ele tem, e colocar nela a sua intenção, né, num projeto que vai determinar a sua ação, né, e inserir a sua consciência no campo fenomênico, objetivando essa consciência, materializando a sua subjetividade, a sua personalidade, né? E inserindo e alargando cada vez mais os campos das possibilidades humanas. Mas uma sociedade estranhada como a nossa é justamente o aspecto da contradição e da oposição a esse desenvolvimento que se coloca, né? Pelas formas como nós fomos desenvolvendo, na nossa particularidade histórica, essa relação do homem com a sua atividade e com a possibilidade da ascensão, né, ao ser humano genérico, pelo único método de produção de humanidade, de conhecimento, que é o trabalho, né? Ampliando a alienação do trabalho para outras áreas da sociabilidade e da vida humana. É isso que eu consegui olhar aqui, nesse parágrafo. Perfeito.
Perfeito, muito bem. Eu acho que você conseguiu fazer uma abordagem bastante ampla e vai ajudar a entender alguns aspectos, alguns elementos que o Cax está querendo salientar, né, na leitura que eu faço, aspecto referente à importância do fator subjetivo, né, no desenvolvimento, né, esse fator subjetivo que ele está sempre vinculado, né, a um, a um caráter causal das consequências das posições teleológicas. Quer dizer, você tem aí um desenvolvimento, né, que sempre provocou tais consequências, porque muitas vezes, e na maioria das vezes, ele, ele, ele é contraditório e desigual, né, entre aquilo em que o homem tem a liberdade, né, de fazer na decisão entre alternativas e as consequências que isso pode ter no desenvolvimento social, né? Quer dizer, Lukács, novamente, ele está batendo nesse ponto de que você tem, inclusive, ele chega até a falar, né? Ele chega até a falar a questão de um fim trágico, né? Quer dizer, a história humana ela é marcada por essa unidade na contradição de progresso e regressão, né? Isso daí é um ponto que tem que ser, na perspectiva ontológica, tem que ser levado em consideração, né? E essa contradição, né? Que é a contradição que existe entre, a, entre liberdade e, e necessidade, entre teleologia e causalidade, né? Entre aquilo que caracteriza a ontologia do ser social, né? Porque só no ser social que você tem essa dialética, essa contradição, né? Você não encontra isso no ser orgânico, né? Nos animais que são movidos por instintos, né? Quer dizer, apenas no ser social nós encontramos essas contradições, esse desenvolvimento desigual que se expressa, né? Ele diz, se expressa a imagem, até agora sempre fragmentária, de um mundo de atividades humano, que é digno de ser assumido como finalidade autônoma, né? Quer dizer, você tem uma, uma autonomia, mas a autonomia ela não te garante que o resultado daquela tua atividade ela realmente corresponda, né? As consequências elas correspondam às finalidades. Isso é uma coisa muito curiosa, né? Que isso é próprio do próprio desenvolvimento do ser social. E Lukács ele não está falando aqui apenas do capitalismo, né? Eu interpretaria aqui que ele já está num nível de abstração muito alto para pensar essa dialética que diz respeito ao próprio desenvolvimento da, da humanidade. Agora, é claro que no capitalismo isso fica pior, né? Quer dizer, essa brecha, né, entre as escolhas e as consequências dessas escolhas, né, porque elas produzem o estranhamento, né? Essa, essas consequências elas têm uma dimensão trágica nesse aspecto, porque elas impedem o próprio desenvolvimento é, da, da personalidade que os homens buscam, né? Quer dizer, até
Até tem uma passagem interessante que ele diz aqui, mas é igualmente referida às sociedades como totalidades vivas, né? A totalidade, quer dizer, o ser social é sempre uma totalidade viva, onde os homens com personalidades que buscam o seu próprio caminho verdadeiro. Isso é interessante. Ele não fala em classes sociais, ele fala em personalidades que buscam o seu próprio caminho verdadeiro. Quer dizer, ele está no nível de pensar mesmo o desenvolvimento das individualidades, que, é claro, vinculada aos interesses sociais, aos seus respectivos interesses sociais, que, no caso do capitalismo, a sociedade de classe, são antagônicos. Então, é isso que eu queria ressaltar. Essa leitura que o Lukács tem do curso de toda a história humana, ela é uma leitura que eu não considero uma leitura, vamos dizer, não sei se eu posso falar otimista, não é otimista, né? Mas também não posso falar pessimista. Eu diria que é uma leitura realista, né? Quer dizer, por quê? Porque ele está lidando com esse papel do fator subjetivo, ele está lidando com essa totalidade viva que é a sociedade. Ele está lidando com homens que atuam, né? Ele está lidando com a atuação dos homens livres, né? Livres para poderem decidir entre alternativas, mas a história ela não para por aí, né? Porque ele diz, olha, vocês são livres para decidir entre alternativas. Mas como nós já lemos nas passagens anteriores, né, essas consequências, né, elas podem ser estranhas, quer dizer, elas podem ser estranhas, não necessariamente estranhas, mas necessariamente exteriores, né, objetivas ao sujeito, né? Quer dizer, você tem aí uma dimensão que é importante a gente distinguir, né? Entre objetivação e alienação, né? Aquilo que Hegel confundia, mas Lukács, esse Lukács de 1967, ele já não confunde, né? Porque toda ação humana ela significa uma objetivação, né? Mas nem toda objetivação é estranhada, né? Então, quer dizer, esse estranhamento ele é um elemento que vai aí a minha leitura, né? Ele vai aprofundar aquilo que é próprio da própria dialética entre a liberdade e a necessidade, entre a teleologia e a causalidade, né? Que o homem ele não domina, né? Conscientemente, né? Ele não tem a consciência, né? Ele não domina não apenas as condições, né? Todos os condicionamentos da sua atividade, mas também as suas consequências. E com o estranhamento, isso se torna ainda pior, porque você vai ter um elemento aí de estranhamento, e esse elemento de estranhamento significa um elemento de perda, né? De perda. Então, essa é a leitura que eu faço, né? Nós temos ainda aí uns 10 minutinhos, né? Mas essa leitura que eu faço desse parágrafo tão rico, que com certeza a gente não esgotou. Ele fala que nas ideologias, né? Ele fala nas Sim. ideologias né? Que de certo modo, E ele, e ele aponta aqui, né, Giovanni, sim, para a atividade individual, né? Porque ele, para a individualidade mesmo, com a produção da finalidade autônoma, né? Ele fala assim, lá no final, aliás, é da maior importância constatar como, enquanto os novos ordenamentos práticos, né, desaparecem, ordenamentos práticos que marcaram seu tempo e marcaram época, né, desaparecem da memória da maior parte da humanidade sem deixar rastro, sem deixar traço.
Essas atitudes, as atitudes de algumas personalidades, atitudes que vamos dizer assim, acenderam a particularidade, né, histórica, que suspenderam a cotidianidade, que se transformaram em pores teleológicos de suma importância, né, na transformação qualitativa da sociedade, né? Na prática, necessariamente, essas conservaram-se, ao contrário, como algo ineliminável e vivo na recordação da humanidade, né? Então, essa possibilidade de que a realização teleológica humana, dessa individualidade, dessa personalidade, né, que vive essa totalidade, comunidade, né, de contradições, né, ela, em alguns momentos, algumas dessas personalidades conseguem colocar no campo fenomênico, colocar para a sociedade, né, questões que são tão importantes que são jamais esquecidas pela humanidade, né? Elas se tornam como algo ineliminável e vivo na recordação da humanidade. Isso é muito importante. Esse apontamento que ele dá para a questão de uma personalidade, né? Como ela marca a história, como ela se insere na história como algo extremamente importante, né? Dessas atitudes, né? Essa palavra atitudes é importante, né? Porque você ter atitude é uma coisa que não é fácil, né? Porque atitude significa você ter uma convicção, você ter uma posição, né? Você realmente lutar, né? Quer dizer, homens de atitude, eles lutam, né? Essas atitudes que são de personalidades, realmente é isso que você falou, né? Homens com personalidades que buscam o seu próprio caminho verdadeiro, essa expressão é muito forte, vindo de um marxista, né? Quer dizer, de um marxista que é totalmente marginal dentro daquele contexto do marxismo do século XX, onde geralmente não se dava valor a essas interpretações, mas ele valoriza mesmo isso que você salientou aí, essas atitudes que conservam-se como algo ineliminável e vive na recordação da humanidade. Isso é interessante, isso me faz lembrar a questão do conceito de realismo, né, que Lukács, na estética, vai desenvolver, e a partir, inclusive, daquilo que está em Marx, que está em Engels, né, quando Marx pergunta, né, o que é que faz que uma coisa, né, o que é que faz com que certas atitudes, né, certas obras de arte, né, elas consigam se preservar na recordação da humanidade, né? Quer dizer, obras que foram, né, no caso de Sófocles, de Aristófanes, de Shakespeare, Balzac, são exemplos de artistas, né, de escritores, de artistas que produziram algo que transcende, inclusive, o tempo, né? Quer dizer, porque está baseada numa atitude realista, né? Exatamente. Esse realismo, né? Esse realismo é aquilo que sobrevive, né? Ele sobrevive, inclusive, como sendo um exemplo de atitude de homens com personalidades que buscam o seu próprio caminho verdadeiro, quer dizer. E buscar o caminho verdadeiro significa lutar, quer dizer, o realismo, ele, em termos estéticos, né, o conceito de realismo, ele está muito ligado a essa questão da ação. As personalidades, elas agem, independentemente
das consequências que podem, que na maioria das vezes são trágicas, É, mas fica aquele exemplo, aquela atitude, né, viva, ineliminável na recordação da humanidade. Lukács, ele tem essa leitura de que existe uma humanidade, o que nós perdemos hoje essa dimensão, né? Quem é que fala em humanidade hoje, né? Hoje você é, tem um pensamento fragmentário, um pensamento particularista, né? Se fala muito nos fragmentos, se fala nos gêneros, se fala na raça, se fala na diversidade, né? Mas Lukács ele fala na genericidade, na humanidade, no humano, naquilo inclusive que nos diferencia dos animais, e ele vê isso como um valor, né? Como um valor é. fundamental e que está ligado a essa dialética. Bom, Ô, Giovanni, a gente tem Matheus, alguns sim. minutinhos. Vamos só ler esse parágrafo de baixo, porque eu acho que ele complementa tudo isso que a gente falou de forma bem clara. Ah, Acho que a só a gente leitura consegue dele aí já em 8 minutos. Manda lá. é é a consciência da melhor parte dos homens, daqueles que, no processo da autêntica humanização, colocam-se em condições de dar um passo à frente com relação à maioria de seus contemporâneos. Olha aí a personalidade, né? E é essa consciência que, a despeito de todo o problema prático, empresta às manifestações desses homens uma tal durabilidade, que é a durabilidade que ele está falando das ações, né, dos atos lá em cima. Expressa-se neles uma comunhão de personalidade e sociedade, que mira precisamente a essa adequação plenamente explicitada do homem ao gênero, com a sua disponibilidade a empreender um progresso interior nas crises das possibilidades, às quais o gênero chegou pelos caminhos normais. Tais pessoas, nos momentos em que as possibilidades de uma adequação ao gênero para si são materialmente exploráveis, contribuem para produzi-la efetivamente. Está aí, né? Muito claro, né? Exatamente. É, exatamente. O que Aqui o está a parágrafo de síntese cima de tudo. é mais obscuro, ele sintetiza aqui de forma clara, né, Giovanni? Ele consegue avançar. E é inteligente, e é assim, interessante, Matheus, que a ontologia do ser social em Lukács, ela, ela converge com a ela converge com a ética e converge com a estética. Quer dizer, você tem uma convergência entre esses três elementos. Quer dizer, é impossível você falar do marxismo de Lukács sem entender a estética, a ontologia, né, que ele escreve, é, mesmo inconclusa, mas ele já. E a ética, né, quer dizer, que são elementos que estão todos postos aqui. Né? Essa questão aí essa adequação plenamente explicitada do homem ao gênero, né? Quer dizer, esse movimento que na estética ele iria falar de catarse, né? Quer dizer, essa elevação, né? Ele fala aqui de adequação, né? Explicitada do homem ao gênero, que que é capaz dessa durabilidade, né? Daquilo que dura, daquilo que sobrevive, daquilo que inclusive fica na recordação, né? Da humanidade. Ele aí já é um elemento aqui para se especular, né? Como é que se nós, muitas vezes, nas nossas ações, nas nossas atitudes, aquelas ações mais dignas, mais adequadas ao gênero, né? Ao gênero humano, não é É o quando se gênero fala humano. gênero hoje, se fala, né, numa questão particular, homem e mulher, não, aqui é gênero humano, né? Quer dizer, cada homem que age, né, dessa forma, ele queira ou não queira, mas ele está manifestando, né,
aquilo que é, né, que está na recordação da humanidade. A arte, talvez, a grande arte, a verdadeira arte, ela talvez seja a expressão dessa recordação da humanidade, porque ele vê a arte como esse aspecto. É uma coisa curiosa que e a política, né? Quer dizer, a política é uma dimensão muito complicada, vamos dizer, para Lukács, né? No sistema do capital, a política ela é muito instrumental, estranhada, né? Mas é possível pensar sim uma política que tenha capacidade de operar essa catarse, né? Aquilo que Gramsci fala também como catarse, né? E é nesse ponto aí que é a convergência entre Gramsci e Lukács, né? Que eu acho importante a gente essa convergência é importante porque a ética e a política elas estão presentes na vida toda desse pensador, né? Quer dizer, Lukács foi um pensador entre a ética e a política. Agora, a ética ela se traduz na estética, né? E tem como fundamento a ontologia, né? Quer dizer, isso é que é interessante. É um filósofo que ele é um dos mais completos em termos de colocar os elementos aquilo que é fundamental, né? Então marginalizado, né? Lukács é um dos filósofos mais marginalizados da história da filosofia. Se fala em vários filósofos, se fala em Sartre, Heidegger, né, Deleuze, Foucault, fala um bocado de filósofo aí, mas Lukács, o Lukács da ontologia do ser social, o Lukács da estética, dessas reflexões que a gente está fazendo aqui, ele é marginalizado. Agora, ele é marginalizado, concluindo, por questões políticas, né? Porque, diferentemente, por exemplo, de Adorno, de Horkheimer, né? Dos teóricos de Frankfurt, né? Que é tão acolhido hoje na academia, né? Adorno, Horkheimer, né? E ele preferiu ficar na União Soviética, né? Ficar no leste europeu, né? Porque para ele falava que ele tinha até uma expressão que é polêmica, mas expressava a escolha dele, que ele dizia que o pior socialismo é preferível ao melhor capitalismo, né? É uma É, expressão pode dar muita polêmica. Mas é isso, eu penso que no nosso próximo encontro a gente consegue concluir, né? A gente conclui e faz já um balanço geral desse texto, né? E vamos reunir todos os podcasts da leitura desse texto e vai ter uma paginazinha lá que é um curso, um mini curso aí para ser indicado, né? Sobre a ontologia do ser social, uma introdução, né? A gente, no próximo podcast, a gente pode trazer algumas dicas de leituras aí para o pessoal que está ouvindo, né? Como se iniciar, né? Na leitura de Jorge Lukács. É isso? maravilha. É isso, Giovanni. Então é isso. Então até a próxima semana, né, Matheus? Até a próxima semana. Mais uma vez, um abraço, obrigado a todos.